Aonde você estiver, seja na escola, na faculdade, no seu trabalho, você consegue mudar o ambiente. A adoração precisa estar no nosso meio, em todo tempo. A gente tem que estar adorando ao Senhor, porque ela é combustível para a nossa vida. Ela é combustível para a gente ir além, muito além. Então, a adoração, ela é combustível. Você quer um combustível aí? Está com a força um pouquinho caidinha? Adore ao Senhor. A gente às vezes passa a semana, né? Tão corrida, que quando chega no meio da semana, a gente está para lá de Bagdá, né? Com as forças. Mas quando a gente adora, Ele vai aumentando o nosso vigor. Às vezes, de quinta-feira, a gente entra ali, eu vejo uma ou outra, com aquela carinha de sono, cansada. Mas quando a gente fala da palavra do Senhor, a gente começa a orar, a gente começa a clamar ou adorar ao Senhor, as nossas forças vão sendo revigoradas. Então não deixe de adorar o Senhor. Mude o ambiente. Se a sua casa está pesada, mude o ambiente. Como? Adorando ao Senhor. Glorifique Ele o tempo todo. O tempo todo glorifique a Ele. E no episódio 3, o poder do invisível. Isso mesmo. O pastor colocou até uma frase: o poder invisível é o mover dele que não vemos, mas que transforma tudo que nós tocamos. A glória da segunda casa será maior que da primeira. Porque a segunda casa não se levanta com força humana, mas com poder invisível que sustenta o obediente. Então, se você é obediente, o poder invisível vai te fortalecer. Então, a gente adora o Senhor, mas a gente também tem que ser obediente. Obediência é tudo na nossa vida. E eu vou para o último episódio de hoje, que ele vai, já que nós somos obedientes, né? E se a gente se manter santos. O que é santo? Alguém sabe me ajudar? Eu sou uma santinha, não faço nada errado. É assim? Isso. Santo é o quê? Separado. Você é separado? Você foi escolhido? Nós cantamos isso agora. Então, se nós somos separados, se nossa vida no dia a dia é separado para glorificar o Senhor, nós somos santos. Então, se você é obediente e você é santo, você se mantém na santidade, Deus mudará a nossa colheita. Olha lá, quando Deus vira a chave da colheita. Nós vamos falar sobre isso hoje, quando Deus muda a chave da colheita. Pai, neste momento a gente está, Pai, falando da sua palavra. Eu não quero falar, Senhor Deus, coisas que eu penso, mas eu quero falar o que o Senhor está mandando eu falar. Me direciona, Pai, direciona minha boca, direciona meu pensamento. Tudo que eu fizer agora seja para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, abra, Senhor, o coração dos meus irmãos, ó Pai, para receber da tua palavra. Que seja um solo fértil cada coração neste momento, para receber a palavra pura, genuína do Senhor, ó Pai. Que a gente possa aprender mais uma vez como Ageu. Pai, e agir como ele agiu, ó Pai, em nome de Jesus. Nos usa, ó Pai, nos usa como instrumento seu, Deus, em nome de Jesus. E eu quero virar essa chave, eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui uma virada de chave espiritual, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo para mim e para você neste momento: eu vou mudar o que você está vivendo. Eu vou mudar a sua colheita. Eu vou dar novas oportunidades a quando você não está vendo mais chance na sua vida. Eu vou abrir novos caminhos. Você não está vendo direção, mas eu vou abrir novos caminhos. Eu vou dar novas condições para você. Condições para você prosperar. Condições para você ter. Mas você também dar. Para você ser na presença do Senhor. Instrumento dele. Eu vou dar essas condições para você. Você terá novos olhares. Vai parar de ver só as dificuldades. Só as coisas difíceis. Você vai ter um novo olhar para a sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu declaro uma transformação de vida.
uma transformação de vida. Você crê nisso? Amém? Você quer isso? Amém, Senhor. O Senhor quer restaurar a nossa casa, a nossa vida. Ele falou para o povo que estava construindo, olha só, lá em Ageu 2:19. Eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romanzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Olha lá, não tinha nada. Enquanto a semente ainda não está no celeiro. A semente já estava lá no celeiro? Não, a palavra estava falando que ainda não tinha semente no celeiro. As videiras, as figueiras, as romanzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Estava carregadinha de frutos? Não, não deram frutos. Mas de hoje em diante eu os abençoarei. Olha que palavra forte. Deus está dizendo isso para a gente. Hoje eu mudo o ciclo. Eu viro a chave da colheita. Mas antes dessa chave virar, havia um princípio sendo quebrado. Olha lá. É a expressão que ele fala. Mas de hoje em diante. Está dizendo que a partir de agora, concordam? Então, antes não estavam correndo. Antes não estava ocorrendo. A partir de agora, os resultados estavam travados. Não estava acontecendo as coisas que deveriam acontecer. Apesar de todo o esforço. Vocês lembram que o pastor pregou que o povo estava o quê? Reconstruindo o templo. O povo estava reconstruindo, eles estavam se esforçando, eles estavam fazendo. Mas a colheita era frustrada. Por que será? Vocês já repararam que muitas vezes acontece isso na nossa vida? A gente planeja, a gente organiza, coloca até no papel, a gente luta, a gente faz tantas coisas em prol daquele objetivo, mas na vida não flui, parece que está empatado, nada firma, tudo está travado, emprego não firma, a porta não abre, relacionamento não vai, acontece algum problema, quando começa a melhorar, acontece algum problema. Já viveram isso? Ou só eu? Não é assim mesmo? Parece que trava, mas eu posso dizer para você o porquê que aquele povo estava vivendo dessa maneira. E o porquê nós vivemos dessa maneira. Porque existe contaminação espiritual. Coloca lá agora, Ricardo, por favor. Ageu 2,14, um pouquinho antes desse versículo aí. Olha só. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo que fazem e oferecem é contaminado por seu... Aí está o resultado. O povo estava se esforçando, estava fazendo, mas havia o quê? Pecado. E aí é o que eu, nessa noite, né, é o que eu quero propor para nós. Não falta inteligência. Muitas vezes a gente tem essa inteligência. Não falta força. A gente acorda cedo. A gente batalha. Não falta organização. A gente se organiza. A gente pensa em tantas coisas que a gente pode fazer. Mas, aqui dentro está impuro. A impureza de dentro contaminava a colheita de fora. Era falta de alinhamento espiritual. O povo estava sofrendo por este motivo. Estava fazendo, mas esquecendo do coração. Esquecendo dos pecados. E aí eu já coloco essa pergunta para nós essa noite. Como está o nosso coração? O coração é a fonte de vida. Lá em Provérbios 4:23 fala assim: acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração,
porque dele procedem as fontes da vida. As coisas acontecem na nossa vida vindo do coração. E como está o seu coração hoje? Essa é a pergunta que eu faço para você. Como está o seu coração? Porque não adianta a gente trocar semente se o solo continua doente. O povo trocava semente, plantava, mas o solo estava doente. O coração, da onde procede a fonte da vida. Se não estiver bem, como que vai para frente? Põe para mim a primeira frase, por favor, Ricardo. Porque a chave não está no esforço, mas no coração consagrado. A chave não está no nosso esforço. A gente pode dobrar o turno. Mas se o nosso coração não estiver ligado no Senhor, não adianta de nada. Se tivermos uma área na vida que não está tratada, seja uma atitude, uma falta de perdão, ou então você caminha com pessoas que não te levam para perto do Senhor. Ao contrário, te afasta do Senhor. Qualquer situação que você pode estar vivendo, pode comprometer toda a sua vida. Cadê a colheita? Cadê a colheita que você tanto quer? O Senhor só vai virar a chave da colheita quando você alinhar o seu coração a Ele. Quando você mudar, transformar o seu coração. Quando você tem reconhecimento disso. Senhor, eu estou errada. Eu estou errado. Eu preciso mudar. A gente já pregou, né? Mudar o rumo. Quando a gente fala se converter, às vezes a gente acha que converter é só mudar de religião. Converter é converter o caminho. Você não vai mais. Quando a gente fala assim, converte para a direita para você ir lá, voltar lá pro caminho que você errou. Você está convertendo, você está voltando. Volta o seu coração para o Senhor. Ele está te chamando essa noite. Volta os seus pensamentos, o seu coração para o Senhor. Amém? O que está fora de ordem, contamina o que poderia dar certo. Às vezes está fora de ordem. Você está colocando prioridades na sua vida. Assim como o pastor já pregou no primeiro episódio. A prioridade não está sendo o Senhor. E ainda, mesmo a gente aprendendo, quantas vezes a gente continua não fazendo o que é certo. Paulo já disse isso. Aquilo que eu quero é o que eu não faço. E eu faço exatamente aquilo que não é para fazer. Mas ele nos ensinou a mudar, a converter, mudar de rumo. Deus lembra as fases sem resultados. Você já fez essa pergunta? Por que essa porta não abre? Tudo está caminhando para acontecer, mas não acontece. A situação se rompe, ou sei lá o quê. Eu me lembro quando eu trabalhava na universidade. A Vilma vai rir junto comigo. Porque era um tal de fazer relatório. Valéria, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um relatório e colocar toda a sua função. Está surgindo. Obrigada, Ivonete. Está surgindo uma oportunidade. Quem sabe essa vaga não é sua? Atualiza o seu relatório, tá bom? Tá bom. Ia lá, alinhava todo o meu relatório, entregava para a professora. Passava um mês, passava 2 meses e nem a resposta vinha. Daqui a pouco voltava ela. Valéria, uma outra oportunidade, essa vai dar certo. Atualiza seu relatório. Lá vai eu. A Vilma falava assim, menina, você vai ficar expert em relatório. Você pode fazer, as pessoas não fazem TCC para vender? Venda relatório. Porque era um tal de relatório. Uma vez, quando ela se tornou pró-reitora, ela falou para mim assim, olha, eu vou mudar a secretária. E aí, o que ela falou para mim? Atualize o relatório. E aí, ela deu muita expectativa para mim. E eu fiquei até na dúvida, porque o meu trabalho, o horário iria ser diferente. Eu tinha a Júlia pequena. E eu falei assim, e agora, né?
A Júlia precisa de mim. E ficava pensando nisso, até que me deram um conselho falando assim, até 5 anos forma o caráter. Você já formou o caráter dela. Agora, daqui pra frente, ela vai entender que você precisa trabalhar. E eu naquela expectativa, quando eu menos espero, outra pessoa como secretária. Eu atualizei o relatório. Mas aí fica a pergunta, por que que o Senhor não queria isso para mim? Por que será? Né? Por quê? Hoje eu até penso, porque Ele me deu outras oportunidades. Eu fiz a pedagogia, eu saí da universidade, fiz os concursos, né? Estou trabalhando como professora. Ele deu uma outra oportunidade para mim, que era esse o objetivo dele na minha vida. E eu queria tanto aquela oportunidade. Mas o Senhor está falando para você. Assim como eu aprendi. Será que é tempo disso que você tanto almeja? Será que essa é a hora? Olha aí o Ageu 2, 15 e 16. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Olha só. A expectativa e a realidade. Eles queriam tirar muito mais do que eles colhiam. Esse era o plano de Deus. E você sabe o porquê que Deus fez tudo isso? O próprio Deus revelou isso. Era para preservá-los. Deus fez essa situação para eles entenderem que eles estavam num caminho errado. O Senhor segurou a colheita para um propósito. Não foi punitivo, mas foi para eles aprender. Ele falou assim, eu permiti a frustração porque eu queria chamar vocês de volta. Eita! Será que isso que você está tanto pedindo ao Senhor vai te manter na presença do Pai? Será? Não é mesmo? Quantas vezes a gente pensa assim, até mesmo esse emprego, de repente poderia me levar para outro caminho. Eu teria outros relacionamentos, a minha vida caminharia para outro lado. Hoje eu poderia até não estar aqui, fazendo o melhor para o Senhor, entregando a minha vida a Ele todos os dias. Não é para punir, mas para salvar. A mão pesada de Deus é também a que liberta. Assim Deus é, Ele permite a perda para você evitar a destruição. Quando Deus segura a colheita, Ele está salvando o futuro. Uma porta não abre, pode ser que na verdade Deus está te mostrando algo. E você continua ali, insistindo, 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 insistindo. Talvez aquele emprego que você tanto almeja vai tirar você da presença do Pai. Pode ser que o carro que você tanto quer, os malucos por carro aí, vai te levar para um acidente. Ou uma moto, cuidado. A mãe não pode perder a oportunidade. O curso que você não consegue fazer, às vezes você está querendo aquele curso. Tenta, presta e não consegue, presta e não consegue. Às vezes o que vai ser falado no curso vai te deixar com dúvidas. Vai te levar a pensamentos de dúvidas para com o Senhor. Tantas coisas podem acontecer. Quantas vezes, né? A gente fica insistindo e Deus está mostrando para a gente. Calma, não é o momento. Coloca para mim, Ricardo, por favor, a segunda frase. Temos que passar pelas fases segundo a vontade de Deus. Porque quando é a nossa vontade, pode não dar certo. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Queira a vontade de Deus para a sua vida. Queira caminhar com Ele o tempo todo. Queira o que é o melhor para você. Ele tem a vontade dele para a sua vida.
Ele tem o melhor para a sua vida. Confia, creia. Cria. Quantas vezes, né? Você que é pai ou mãe, você vai concordar comigo. A Malu, logo. Você fala para o seu filho assim, não é para fazer, não, ponto e acabou. E ele chora, ele fica bravo, fica com um bico desse tamanho, não é? Só eu que passo por isso? Um bico. Ai, meu Deus. Que nem diz a minha colega, que preguiça. Mas você está fazendo para proteger o seu filho. Você fala, vamos pensar no exemplo daqueles bem assim, né? O filho pega a bicicleta e começa a andar ali que nem um maluco. E você vai falar, não, aqui não é lugar para você andar com a bicicleta. E ele continua. Tem pessoas olhando para você, Davi, eu não sei porquê. Eu não sei, assim, eu lembrei daquele caso da bicicleta. Não vai. Simplesmente a pessoa desce e se estrumbica lá no final. Mas não é isso que eu estou falando, não. Mas aí você vai e fala pro filho isso. Você vai, então tira a bicicleta. Não, então não vai pegar a bicicleta. Hoje você não vai andar de bicicleta. Por quê? Porque você quer o melhor. Exatamente para não estrumbicar, né, Davi? Não é mesmo? Quanto mais o nosso Pai Celeste. Lá a palavra em Mateus fala isso. É Mateus? Que ele dá, você dá o peixe, né? Como que é a passagem? Me ajudem. Você que é filho, aliás, pai, você dá as coisas, protege o seu filho, quanto mais o nosso Pai Celeste. Onde fica esse texto? Mateus, isso mesmo. Qual? É 6? Confirma para mim. 6, né? Mas é isso. A própria palavra de Deus fala em Mateus. Se nós que somos pais, somos humanos, queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai. Quanto mais o nosso Pai Celeste, nosso Pai que se entregou por nós. Olha o quanto Ele quer nos proteger. Ele permite a perda para evitar a destruição. Muitas vezes Ele permite a perda. Ele permite você perder coisas que você tanto ama, mas para evitar a destruição. Às vezes a gente não entende. E às vezes a gente não vai entender. Mas Ele faz tudo isso para proteger você. Deus lembrou que o povo, o motivo das frustrações. Ele mostrou para o povo o motivo das frustrações. Qual era? O coração estava longe de Deus, longe do Senhor. O coração estava impuro, contaminado. Mas houve o que? A restauração. A construção do templo trouxe essa restauração. O coração estava o quê? Quebrantado. Um coração estava longe do Senhor, passou a estar quebrantado diante do Senhor. Que os nossos corações estejam quebrantados diante da presença do nosso Pai. Certo de que Ele nos abençoa através disso. Acredito que essa parte do texto, ela seja a que deixa mais forte. Capítulo 1 e capítulo 2 de Ageu. Só entrando num parênteses, Ageu era profeta o quê? Menor, ó, pastor. Tá certo. Por quê? Porque tem menos capítulos, isso mesmo, apenas 2. Ele acho que é um dos livros menores mesmo da Bíblia. E ele mostra, né? Nesse versículo 19 que eu li lá no início, o motivo, né? Eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro, as suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram fruto. Mas de hoje em diante eu os abençoarei. Ele está falando isso para nós hoje. Eu os abençoarei. O povo não tinha terminado a obra.
campo ainda estava vazio. Não tinham colhido nada ainda. O campo estava totalmente... você olhava assim, sem esperança de nada. A terra ainda não apontava fruto. Nada vinha, nada havia. Não tinha nada, resultado algum. Mas Deus declarou, desde agora, ou desde este dia, hoje em diante, eu os abençoarei. A chave já tinha virado. O povo olhava e não via nada, mas a chave já tinha virado. Lembra lá que eu falei no início? Quem quer virar a chave? Então creia a chave da sua vida. Se o seu coração estiver na presença do Senhor, Ele está falando hoje para você, eu os abençoarei. A chave já está virada. A chave já virou no céu. A colheita vai responder na terra. Eles vão colher frutos. Assim a gente também. Nós vamos colher frutos. E não é quando termina, a gente tem essa mania. Eu vou fazer um curso, quando terminar eu vou ser abençoado. Não. Às vezes é durante o curso, o Senhor já abençoa você, você consegue o serviço na área. Às vezes a gente pensa, eu vou fazer 21 dias de oração e jejum. No primeiro Deus já abençoou você e já te deu a vitória. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer tudo certinho, mas Deus já fez tudo por nós. Mas há uma vitória programada para a sua vida. Mas nós temos que ter o coração quebrantado, consagrado ao Senhor. Não adianta também você achar que, eu sou filho de Deus, assim como nós cantamos. Tudo está diante de mim. E você viver a sua vida no oba-oba. Vivendo de qualquer jeito. Não. A vitória vem, mas você também tem que andar conforme Ele te mostra. E como que a gente vê isso? Através da palavra. Ó Josué. Certo? A gente está doente, a gente está vendo o pastor doente. E eu já falei para ele, a sua vitória já está ganha. Está inchado, mas já tem cura. Você já recebeu a cura em nome de Jesus. A gente fica ansioso para ter a resposta logo. Mas o Senhor dá no momento que Ele quer. E se Ele não der, amém. Porque tudo é para Ele, tudo vem dEle. Não ache também que você, sendo filho do Senhor, tudo está diante de você que você tem que receber. Você recebe se é da vontade dEle. Mas você tem que fazer a sua parte. É quando o coração volta para o lugar certo. É quando o coração volta para o lugar certo. Que as coisas começam a caminhar. A chave já vem. A chave já virou, a vitória já veio. A mudança não começa no campo. Não começou no campo quando eles estavam plantando. Ou reconstruindo o templo. Sabe quando começou? No altar. Quando eles colocaram os corações deles diante do Senhor. Quando eles restauraram o templo. Restauraram. Restaurar é mudar aquilo que está errado. Restaure a sua vida. Pense aí no que você precisa restaurar a sua vida. O que você precisa mudar. Coloca aí para mim a terceira frase, por favor, Ricardo. A bênção, ela não começa quando a circunstância muda, mas é quando o altar é restaurado. E sabe o que é o altar? É o seu coração, é a sua vida. Faça um altar de adoração constantemente. Faça um altar de adoração. Não são as circunstâncias. Eu amo esse versículo de 2 Coríntios. Eu vivo pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Eu posso ver tudo desmoronando, tudo caindo, eu continuo crendo. Eu posso sentir dores todos os dias, mas eu continuo crendo. O que move a sua fé? O que move a sua fé?
São as circunstâncias, são as coisas palpáveis. Ou quando você não vê nada, está tudo escuro. Não tem uma luzinha lá no final do túnel. Não tem. Está tudo escuro. Mas você continua crendo. Continua firme. Crendo. Eu vou dar de novo o exemplo que eu sempre dou. Que o pastor lá de Salvador deu. Ele falou uma vez assim... Quando a gente passa aqui no calçadão, quando está aquele dia de muito, muito, muito vento, a gente vê as palmeiras ou os coqueiros, não sei dizer assim, ó. Ele se inclina, se inclina, se inclina. Você tem certeza que ela vai se quebrar. Se inclina. Porque o vento está forte. Vem aquele vento do mar. Aquele vento. E ela se inclina. Mas aí diminui um pouco o vento, ó. Posição original. Firme. Assim é a nossa vida. O diabo tenta nos destruir. As coisas acontecem. Vem aquela turbulência de situações difíceis. Você parece que vai cair. Você vai e parece que vai tombar. Mas você permanece firme. Daqui a pouco vem a bonança. O Senhor fala para você, eu cuido de você, eu te amo. Não são as coisas difíceis que você está vivendo. Eu te mantenho firme. A doença pode estar te assombrando, mas eu continuo firme. Eu cuido de você, oh Jesus lindo. Ele cuida da gente. Oh, aleluia. Eu estou falando para vocês, mas eu vivo isso, gente. Não é brincadeira. Eu sinto dores quando eu acordo. Eu sinto dores quando eu durmo. Tem dias que eu não quero levantar. Tem dias difíceis. E para completar, quando eu chego no meu trabalho, as coisas ficam turbulentas. Aquele lugar pesado, cheio de pessoas falando mal. Pessoas doentes. Pessoas, sabe, mal amada, que vive falando coisas difíceis. E eu pareço que eu vou tombar mesmo. Ó, caio. Mas aí vem uma palavra, ô filha amada, você está assim por quê? Por que você está assim se eu cuido de você? Eu cuido da sua família. Eu cuido dos seus filhos que você se preocupa tanto. Eu cuido do seu marido. Eu te dou forças para você dar forças para eles. E são situações que levam a gente, às vezes, até ao desespero. Mas o Senhor nos ergue. Ó, parece que vai tombar, mas você volta na posição original. Sabe qual é a posição original? A posição que Deus te fez, te criou. A formação de que você é filha amada. De que Ele te ama, de que Ele morreu por você. Que todas as coisas acontecem diante das mãos dEle. Nada acontece fora do poder dEle. Tudo é para Ele, tudo vem dEle. Aleluia. O campo estava vazio, a terra não apontava nada. Mas Ele falou, eu os abençoarei. A bênção não começa quando a circunstância muda, mas quando o altar é restaurado. Restaure o seu altar. Restaure a sua vida. Podemos dizer que quando uma família começa a orar juntos, eu até coloquei esse exemplo aqui. A gente começa a orar juntos, a gente não vê mudanças. O casamento não muda, a parte financeira não muda, a gente não vê os filhos mudando, mas algo já mudou. A chave já foi virada no mundo espiritual. O ambiente muda antes das circunstâncias mudar. O ambiente espiritual. Porque a gente tem costume de pensar no ambiente aqui, né? O ambiente físico que a gente está aqui, no lugar. E a gente esquece que existe o ambiente espiritual. Aumenta, liga só um pouquinho para mim, Ju. Bem baixinho.
Pode ser, Alberto, por favor? Bem pouquinho, porque senão meu cabelo não deixa eu terminar. Obrigada. O ambiente ele muda antes da circunstância mudar. Mesmo que você está orando, você colocou lá diante do Senhor, as coisas não mostram. Mas na atmosfera espiritual já ocorreu mudanças. Creia nisso, já ocorreu mudanças. Creia nisso, já ocorreu mudanças. O Senhor já cuidou de cada detalhe, já ocorreu mudanças. Ore juntos, não desista, continue orando com a sua família. Ore por mudanças no seu trabalho, declare no seu trabalho, mesmo que você não está vendo nada mudar. Como eu falei agora, eu chego lá, eu não vejo nada diferente, mas eu continuo declarando. A presença do Senhor está neste lugar. O Senhor cuida de mim, o Senhor está à minha direita, o Senhor está à minha esquerda. Nada vai me atingir, porque o Senhor está comigo. Declare isso na sua vida. Pare de reclamar, pare de ficar vendo só as coisas ruins. Essa é a tendência do ser humano. Concordam comigo? A gente só olha, Deus faz tantas coisas, mas a gente olha aquilo que não deu certo. Eu costumo dizer para o Marcelo, muitas coisas acontecem na nossa vida. Vai acontecendo, e a gente vai se alegrando, mas acontece uma só, parece que desmorona. Você não olha mais aquilo que Deus fez por você, você esquece. A nossa mente é muito errada. A gente esquece do que Deus fez, do que Ele faz por nós. Orem em família, a chave já mudou. Aleluia! Pode falar comigo? A chave já mudou. Creia, ô Senhor. Eu declaro isso na vida dos meus irmãos, em cada situação que eles estão vivendo, seja na doença, seja no relacionamento, seja no trabalho, Pai, seja na parte financeira. Eu declaro, Senhor. Eu declaro que já ocorreu a mudança. Em nome de Jesus. Creia. Eu costumo dizer que eu aprendi com a minha colega. O ano ainda não acabou. Creia, o ano não acabou ainda. Você fala assim, 2025 não aconteceu nada. Primeiro que já é uma coisa errada. Aconteceram muitas coisas. E aquilo que está no seu coração, se for da vontade do Senhor, até dia 31 de dezembro, a 23 horas e 59 minutos, pode acontecer. Amém? Eu creio dessa maneira. Aleluia, Senhor. A gente já entrar nisso. Nós estamos no ano do quê? Então, olhe para a sua vida. Veja no que você expandiu. Veja no que você cresceu. Não ache que você não cresceu, porque você cresceu muito. Lembre, não sei se você tem foto ou se você guardou o papel. No ano de 2024, no final, a gente teve um papel que a gente orou nesse papel. Nós fizemos os pedidos para 2025. Vocês lembram disso? Ou nem lembram mais? Não é? É hora de você começar a restaurar esse papel. Procure. Eu achei já no meu celular. Eu falei, eu não vou falar lá na frente sem encontrar o meu. Eu tirei foto dele. Comece já a lembrar do que Deus fez por você esse ano. Muitas coisas boas o Senhor fez. Muitas dificuldades. Muitas. Lá em casa, como pastor, de dezembro. Vocês lembram, né? Que na última, aliás, na nossa confraternização, ele não estava presente. Daí em diante, foi uma atrás da outra. É uma situação difícil. Mas ele está aqui. Oh, glória, Senhor. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos fortalece. Aleluia. E o que será esse significado da chave que vira, né? Quando é que Deus vira a chave? O que acontece? Os ciclos se encerram. Sabe aquilo que você está vivendo de dificuldade? Ele se encerra. Mas também as alegrias às vezes podem encerrar. Tem um momento de dificuldade que é para o seu crescimento. Isso a gente não vai escapar, não é mesmo?
você não sofre, você nem percebe com a mudança. Os ciclos acabam. Às vezes a gente está tão agarrado numa situação, tão agarrado, a gente quer aquilo pra gente. E está na hora de encerrar o ciclo. Mas quando é do Senhor, acontece e você nem percebe. Foi, passou. As portas se destravam. Se o Senhor está nisso, as oportunidades acontecem. A gente estava preocupado com o nosso carro. Ele estava bem ruinzinho. A gente levou no mecânico, deu uma mudada nele, deu uma arrumadinha. Mas o mecânico falou, ó, sinto em dizer, mas a vida dele está se acabando. E aí a gente já ficou, né, agora, passar por aquele processo de colocar para anunciar. É difícil, né? Anunciar uma coisa que você sabe que não está muito legal. Não, tá ótimo o carro. Compre o meu carro. Maravilhoso, Mara. Está tudo ótimo. É difícil, não é? E a gente já começou a se preocupar com isso, né? Aí, estavam só, como diz o Marcelo, os velhinhos juntos. Os filhos estavam viajando. Tava só os velhinhos. Vamos dar um rolê no shopping? Vamos dar um rolê no shopping. E a gente pega a Ticoatira, conversando, tudo tranquilo. Bem tranquilo mesmo. O Marcelo não estava correndo. Estávamos bem tranquilos mesmo. De repente, eu senti assim, quando eu olhei, uma moto. E eu vi que era só a moto, porque quando eu olhei, estavam todos os carros parados. Nós estávamos atravessando um cruzamento. Então, não foi que o Marcelo passou no semáforo vermelho, porque eu vi os carros parados e veio só a moto. A moto veio com tudo. Deu uma bordoada, que nem dizia meu pai. Aquele susto foi no meu lado. Mas nossa, eu fiquei tão assustada, tremendo, não parava de tremer. Marcelo já encostou o carro, foi conversar, o cara caiu. O cara levantou e já foi falando pro Marcelo que não tinha dinheiro para pagar. E ele tinha sido errado, né? Porque passou no semáforo vermelho. Já saiu falando, ó, não tenho dinheiro, isso e aquilo. E aí a gente, ai meu Deus do céu. O carrinho velhinho, tá mais velhinho agora. Ó Senhor. E a gente já ficou pensando como nós iríamos fazer. Aí acionamos o seguro. E vamos ver se vai dar para pagar, franquia, aquelas coisas todas de seguro. E aí, quando a gente menos espera, a gente viu que a moto, a gente não sabe o que aconteceu. Porque detonou todo o paralama do carro, afundou a porta, uma moto iria bater aqui. Então, o que a gente imagina é que ele bateu no paralama e rabiou, né? A rabeira dele foi com tudo na porta. E amassou muito mesmo. Tanto é que eu não consegui abrir a porta. Graças a Deus não me atingiu. Mas uma moto, como assim? Toda essa situação. E aí, quando a gente manda as fotos pro seguro, quando a gente menos espera, atingiu a coluna do carro. Ou seja, perda total. Vocês percebem que quando Deus está num negócio, a gente não vendeu o carro. A gente recebeu o dinheiro no valor da tabela. Deus é lindo, não é? É o que eu estou falando para vocês. As coisas acontecem sem a gente perceber. Quando Deus está à frente, quando a chave vira, as portas se destravam. Aquilo que para a gente estava travado, aquela porta de vender o carro, o Senhor nos deu essa condição. Para a glória dEle. Para a glória do Senhor. Que abençoe ele, né? Para ele não passar mais no semáforo vermelho. A terra volta a responder ao trabalho, as colheitas acontecem, os cestos vão ficando mais cheios, quando Deus está à frente. O que era estéril se torna fértil. Há uma diferença entre trabalhar e trabalhar com a poderosa mão do Senhor. Sob a poderosa mão do Senhor. Quando Ele está à frente,
tudo acontece. A bênção do Senhor nos cerca, nos acompanha, abre as portas, abre os caminhos, tudo se torna mais fácil. Quando Deus comanda a nossa vida, as oportunidades aparecem sem a gente ter que ir atrás. Oh, glória! Aleluia! Glória ao Senhor. E aí, lá no versículo 23, que é o último versículo do capítulo, do livro também, né? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. O Senhor dos Exércitos, falei. Vocês lembram de algum filme? Eu já assisti filme assim, antigo, que o rei tinha um anel e aí ele ia mandar uma carta para um outro lugar e ele faz o quê? Sela, é um carimbo, é como se fosse um carimbo, dizendo que aquilo ele estava validando. Olha lá, farei em você como um anel de selar em meu dedo. O Senhor selou na vida de Zorobabel e Ele está selando na nossa vida. O Senhor está falando, eu escolhi você. Eu escolhi você para ser bênção na sua casa. Eu escolhi você para ser bênção no seu trabalho. Eu escolhi você e estou selando. Essa é a promessa e esse é o compromisso dele com a gente. A aliança que ele fez com a gente. Aleluia. Esse anel de selar na Bíblia fala que é um anel de autoridade, de identidade, de aprovação, de validação espiritual. Zorobabel, o Senhor falou, em outras palavras, eu vou usar você para selar um novo tempo na história do meu povo. Ele está falando para nós nessa noite. Eu vou selar meu compromisso com você, para você ser bênção na sua casa, para você ser bênção na vida dos seus filhos, para você ser bênção na vida do seu marido ou na vida da sua esposa, na vida dos seus pais. Eu estou selando na sua vida. Você é meu escolhido e eu estou te aprovando. Eu estou te dando autoridade. Aleluia! Como Deus vira a chave da colheita hoje? Santifique-se. Deus muda a colheita de quem muda o coração. Então, primeiro, santifique-se. Ele vai mudar a nossa colheita se a gente mudar o... 2. Reconstrua o altar. A presença volta onde o altar é restaurado. A sua vida se entregue ao Senhor. Restaure o seu coração. Restaure a sua vida. O altar é restaurado. Creia no dia marcado. Deus ainda diz, desde este dia. Lembra lá naquele versículo? Eu o abençoarei. Ele está marcando isso conosco hoje. Eu o abençoarei. Lá na sua escola, Felipe. Nicole, eu o abençoarei. Te abençoarei. Na onde você estiver, eu te abençoarei. Estou selando com você. Creia, confie, estude. Mas confie que eu estou ajudando você. Amém? Creia que esse dia foi marcado. E obedeça antes de ver. Não só obedece quando você está vendo as coisas. Lembra aquele versículo que eu acabei de falar? Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pelo que eu creio. Pela minha fé. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Santifique-se, reconstrua o altar, creia no dia marcado, obedeça antes de ver. Ageu mostrou ao povo que o problema não era um problema agrícola, não era na plantação, na terra ou na semente, era um problema o quê? Espiritual. Talvez o problema na sua vida não seja pela sua falta de força para levantar, trabalhar, ou de organizar, de ter planos, mas seja espiritual. Você está olhando para coisas que não é para você olhar. Você está fazendo coisas que não é para você fazer. Você está elevando o seu coração em coisas que não agradam ao Senhor. Ele quer que você ande conforme o coração dele.
Quando o povo voltou ao altar, Deus declarou: desde este dia eu vos abençoarei. E a gente precisa entender que quando Deus vira a chave da colheita, o nosso coração se volta para Ele. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, que nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor. Que a gente mude o nosso coração, a nossa colheita. Vire a chave da nossa colheita, Pai, para que a gente possa pegar coisas boas que o Senhor já trouxe para nós, mesmo antes da gente ver, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Pai. Eu só quero falar para vocês que nessa série, Agir como Ageu, a gente aprendeu que responder ao chamado de Deus, que a gente deve responder ao chamado de Deus para reconstruir o que foi esquecido. Ouve o que Deus está te chamando hoje. Ele está te chamando para você restaurar o altar. Para você restaurar o que foi esquecido. Você está longe do Senhor? Volte para o caminho. Volte para o primeiro amor. Para restaurar o altar e trazer de volta a glória da sua presença. Quando a gente restaura o altar, a presença dele caminha com a gente. Lembra lá com o povo? Durante o dia, o que andava sobre eles? A nuvem era a presença. À noite, o que andava sobre eles? A coluna de fogo para aquecer. E a presença do Senhor está aqui aquecendo a gente. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então eu faço esse convite para você. Feche os olhos, por favor. Você quer que o Senhor vire a chave da sua colheita? Você está disposto a agir como Ageu? Você quer reconstruir o altar do seu coração? Você quer voltar ao primeiro amor? Você quer voltar ao primeiro amor? Você quer reconstruir o que foi esquecido na sua vida? Você quer restaurar o altar para voltar à presença do Senhor? Ah, Senhor, nós queremos sentir o seu amor, Pai. Nós queremos sentir o seu cuidado. Queremos, ó Pai, caminhar contigo. Sentir a tua presença de dia e de noite, ó Pai. Queremos tocar em suas mãos, ó Pai. Sentir o seu carinho, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos voltar a sentir o Senhor, Deus. Seja no nosso crescimento, seja na expansão, Pai. Na liderança da nossa casa, na liderança do nosso trabalho. Ah, Pai, no nosso desenvolvimento, seja, Pai, no trabalho ou nos estudos. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós também queremos entregar a nossa vida financeira a Ti, ó Pai. Nos ajude a ser generoso. Nos ajude, Senhor, a ajudar as pessoas, Deus, em nome de Jesus. A gente quer mais de Ti, Pai. Queremos sentir a Sua presença todos os dias, assim como aquele povo. À noite, a nuvem. Pai, à noite, Senhor Deus, o fogo, coluna de fogo para aquecer. E durante o dia, para nos refrescar, Senhor Deus, a Tua presença como uma nuvem. Ah, Jesus, como queremos isso. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de Te louvar, de estar na Tua casa, Jesus. De dizer o tanto que o Senhor é importante para nós. Pai, em nome de Jesus, restaura a vida dos meus irmãos, Deus. Restaura. Ah, Deus. Alguém aqui sente a vontade de voltar ao primeiro amor? Voltar a sentir o mesmo carinho, o mesmo cuidado? Se você quiser, levante a sua mão para eu orar por você. Ou se você quer restaurar a sua vida. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu clamo, Senhor Deus, pelas pessoas que levantaram as mãos agora. Que está disposto, ó Pai, a restaurar a vida, a sentir o primeiro amor, o fogo do Espírito Santo, ardendo, queimando, mostrando o que está errado, trazendo as coisas certas.
Vai, Pai, restaurando, Deus. Vai transformando, Jesus. Em teu nome eu te peço isso. Vem, Senhor Deus. Vem, vem, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Restaura, transforma, muda. Muda, Senhor. Converta, Senhor Deus, os maus caminhos. Traz a alegria, a esperança, o amor. Restaura, Senhor Deus, para que cada vida aqui seja, Senhor,